jansam Pema gezardon pola Yatsen chogin yodrubnyei Pema june shek sudran Quardo candromam pecorn Ceci Jesu dag drupci Gingi lopci arshek sol Voro pema sigiahum On argen eugenum jansam Pema gezardon pola Yatsen chogin yodrobnyei Pema june shek sudrag Quardo cadromam pecorn Ceci Jesu dag drupciu Gingi lopci arshek sol Goro pema sigiahum On argen eugenum jansam Pema gezardon pola Yatsen chogin yodrobnyei Pema june shek sudran Quardo candromam pecorn Ceci Jesu dag drupci Gingi lapci arshek sol Goro pema sigihum Sanje Jodan Sochi Jonam La Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Druparsho Sanje Jodan Sochi Jonam La Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Druparsho Sanje Chodan Sochi Chonam La Jancho Bardu Dagni Chapsuchi Dagi Jin Soji Pesonanchi Drola Penchir Sanje Druparsho Om Ha-hum Benzara Guru Pema Sijihom 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 Om Ha-hum Benzara Guru Pema Sijihom
Om Ha Hum Benzara Guru Pema Sijia Hum. 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 Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. 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 Boa noite. E Boa noite. Está no templatório, que beleza! estamos aqui no templatório com todas as Que novas moradoras, coisa boa! não é? E, ó, viu? Mas, Reforços no Abirate. Estamos precisando de reforços, né? Muito bom. Maravilha, gente. Estamos aqui. Hoje é dia 19, então no final de semana do dia 30 e 31 tem um curso aqui com o Daniel, né? Do Satipatthana Sutta. Então, quem ainda quiser participar tem vagas, tanto presencial quanto online, né? Então é um bom momento também para parar, né, e praticar o Satipatthana, né, o final de semana inteiro, assim, um bom tempo, né? Então vai ser o próximo curso aqui no Abirate. Tá bem? Muito bem, então no Sutra do Ataque do Coração, o som está baixo? Acho que está normal. Não está baixo ou está normal? Não entendi. Baixo? Ué. Porque aqui eu não tenho como controlar o volume do microfone, ele está padrão. Todo mundo está baixo, então peraí. O problema é que eu não vou conseguir agora entrar nas configurações. Então esperem um pouco, fiquem aí online, eu vou sair. Não, mas eu tenho que fechar o estudo. Mas está muito baixo assim, não dá para ouvir? Quase não dá para ouvir, hein? Aqui tá no máximo. Mesmo no máximo tá ruim, é? Então deixa eu fazer, porque eu sei, Ontem também estava bem baixo, Marcelo. eu já sei o que que é. É que eu, para o som do sino passar, eu coloquei aquela opção, sabe, de liberar som para músicos, que daí ele libera toda a faixa de frequência, mas eu acho que ele baixa o nível daí do áudio como um todo. Posso É, tentar ajudar, Marcelo? Sim, Carol, por favor. Aí, na parte inferior, onde tem áudio, o seu Aham. microfone tem uma setinha, Tem o áudio certo? settings. Isso, áudio settings. E aí tem o volume do microfone. E aí você consegue puxar ele um pouquinho mais para a direita? Dá para jogar um pouquinho mais ainda, tem sim. Mas o que eu preciso depois mudar, deixa eu ver. Ó, eu vou jogar. logo abaixo tem o Noise Control, Noise
cancellation, controle de ruído. Aí você tem que desligar essa opção dos músicos, Marcelo. Ah, dá para cancelar aqui no meio da chamada. Tá mesmo. Deixa eu ver. Noise removal. Melhorou já, né? Então era só isso mesmo. Engraçado, o volume do microfone. Agora eu consigo também mudar o meu volume do microfone. Beleza. Agora ficou bom. Maravilha. Então tá. Eu achei que era só fora de chamada que conseguia alterar essas opções. Beleza. Então agora todo mundo tá ouvindo. Então, no nosso estudo, estamos na página 140. Então, na semana passada, a gente viu, né, a gente viu duas perguntas, né, dos alunos do CAL para ele, né? Agora a gente vai seguir com as perguntas. Então, a próxima pergunta na página 140 é assim: o exemplo da água e do gelo tem relação com o fato de as duas realidades não serem nem iguais nem diferentes, mas ainda terem alguma relação? Né, água e gelo, né? Qual a diferença entre água e gelo? São a mesma coisa ou são diferentes? Mesma coisa quando a gente fala de verdade relativa e verdade absoluta, sempre tem essa discussão, né, que a gente explorou bastante nos últimos estudos sobre as duas verdades não serem nem idênticas e nem diferentes. Né? Isso dá um ponto para contemplar, né? Não é tão simples. É aqui o exemplo da água, ele diz assim: sim, é exatamente isso. Se temos um pedaço de gelo, não podemos dizer que seu estado de gelo ou seu estado de água são iguais ou diferentes. Quando a água se transformou em gelo, não é água, porque não parece a mesma e não desempenha as mesmas funções que a água desempenha. Por exemplo, não podemos bebê-la ou lavar nossas roupas com ela, mas ao mesmo tempo não podemos dizer que essa água e esse gelo são duas coisas totalmente diferentes, porque a natureza do gelo é água. Além disso, não podemos realmente tirar a água do gelo e colocá-la próxima ao gelo. Ou há uma aparência de água, ou há uma aparência de gelo. Não podemos ter os dois fenômenos distintos ao mesmo tempo. Da mesma forma, não podemos tirar a vacuidade de uma mesa e colocá-la próxima à mesa. Mas, em termos de como a vacuidade e a mesa aparecem, também não podemos dizer que são exatamente iguais. Então, esse é um bom exemplo, né, da água e do gelo. Assim como às vezes também se fala do leite e da manteiga, por exemplo, que você está mexendo o leite, ele vai virando, né, manteiga. Ou seja, esses dois estados, né, água e gelo, não são nem a mesma coisa, mas não são também completamente diferentes. Assim como vacuidade e verdade relativa, né, originação dependente, não são nem exatamente iguais, mas também não são diferentes. Então isso quebra um pouco a nossa lógica normal, né, no mundo. Em geral, as coisas ou são iguais ou são diferentes. Né? Por exemplo, assim, tem uma garrafa e tem um telefone celular. Eles não são, eles são coisas diferentes. Um exclui, eles são mutuamente excludentes. E já, por exemplo, o telefone, ele dele mesmo, eu não posso dizer que ele é diferente, ele é igual a ele mesmo. Mas a gente, quando a gente estudou, né, nas semanas passadas, ele explorou longamente todas as consequências que surgiriam se as duas verdades fossem iguais ou se elas fossem diferentes. Ou seja, se o relativo e o absoluto fossem exatamente iguais, isso gera um monte de inconsistências. E se o relativo e o absoluto fossem completamente separados, como duas coisas, assim como a garrafa e o celular, aí também haveria uma série de inconsistências. Então, esse é o grande ponto de Prajnaparamita, é a grande dificuldade da gente não só entender como praticar, que é o grande pulo do gato, a gente poderia dizer, que é entender que as coisas nem são só vazias e nem são só luminosas. Elas estão além, inclusive, de qualquer característica fixa que eu tente colocar nas coisas. As coisas têm uma qualidade de vacuidade que permite que elas sejam livres, tem uma qualidade de luminosidade que faz com que elas aparecem. Então elas não são nem só uma nem a outra, e se eu tento separar as duas camadas, também não funciona. Então as coisas estão além de qualquer diferenciação. Por isso que o Buda vai se dizer assim, quando ele alcança a realização, né, da mente primordial, da Prajnaparamita, ele vai dizer assim, eu repouso num estado de não diferenciação dos fenômenos.
Uau, o que que é isso, né? Ele vê tudo como vazio, ou seja, os fenômenos são indiferenciados por serem vazios, mas ao mesmo tempo ele vê tudo como luminoso. As coisas brotam, elas aparecem, elas não são um nada, né? Uma coisa completamente nula. Então, esse é o grande ponto do budismo. Essa é a visão que o Buda aponta, que a gente está explorando tanto, né? Que nem a gente fez, né, no domingo, ontem a gente de manhã fez prática do roteiro dos 8 pontos de Prajnaparamita, né? Então, aquilo é um treinamento para a mente e aos pouquinhos ultrapassando essa fixação que a gente tem em dizer que as coisas ou existem ou não existem. Então, nossa mente está extremamente fixada nisso, e superar esse engano cognitivo não é uma coisa muito fácil ou rápida. Por isso que a gente precisa da teoria e precisa ir praticar longamente, extensamente, com muitos exemplos, para ir quebrando essa fixação, né? Ou seja, ou a gente se apega à realidade ou se apega à inexistência, né? Se eu disser assim, tem um gato aqui agora em cima do chão, não tem um gato, então a gente fala sobre a inexistência do gato. Aí quando eu falo, tem uma garrafa de água aqui, a gente diz sim, a água existe. A gente fala sobre a inexistência total da ideia de gato e fala sobre a existência total e real da ideia de garrafa. E para nós isso é o mundo, isso é normal, tá certo? Essa é a realidade. Só que a realidade é um pouco mais complexa do que isso. A garrafa, ao mesmo tempo que ela se manifesta aqui, a gente não pode afirmar a realidade total da garrafa. Por quê? Porque para ver garrafa tem que ter alguém com conceito de garrafa na mente, se relacionando com garrafa, com um aparelho sensorial, ou seja, olhos que permitam ver as frequências luminosas que permitem ver garrafa e assim por diante. Ou seja, a garrafa não existe por si só, né, ali no chão. Então é interessante isso, né? A gente vai explorar isso infinitamente até as nossas barreiras cognitivas assim irem caindo e baixando, né? Pelo menos na forma de ser interrogado, que eu se interrogar. Exatamente. Então, assim, a gente tem o referencial de gato que a gente conhece. Nossos olhos captam, né, um tipo de luz, de frequência luminosa naquele tipo de ser. Mas, por exemplo, os nossos olhos não captam outros seres sutis. Então, por exemplo, né, o Guru Rinpoche, frequentemente nos encontros dele no Tibete, ele conversa com os nagas. Ele vê os nagas. Os seres humanos comuns não veem os nagas, por exemplo. Ah, então os nagas não existem porque eu não vejo. Não, eu não vejo por quê? Porque a minha estrutura kármica não me permite ver. A gente só vê o que o nosso karma nos encaixota e permite ver. O Buda, quando ele liberta a mente dele completamente, ou seja, a mente dele passeia por todos os mundos, todas as frequências, todas as possibilidades. Então o Buda vê todos os tipos de seres em todas as direções. Então aquilo não é só uma metáfora, aquilo ele vê mesmo. Assim como a gente vê o gato, quando vê o gato que a gente conhece, o Buda vê outros seres. O Guru Rinpoche andava por todos os mundos, né? Isso não é apenas, né, imagens assim para transmitir alguma parábola para transmitir um ensinamento. Não, aquilo realmente vê. Incontáveis mestres, yogis e yoginis no Tibete vão descrever várias coisas que nós não somos capazes de ver. Então, um pouco assim. A realidade, ela não é fixa. A realidade que a gente experiencia depende da nossa estrutura mental, da nossa coemergência o tempo todo. Quando eu amplio a minha mente, eu vejo outras coisas. Então, por exemplo, nesse salão aqui, cada um de nós vê alguma coisa. Por exemplo, como eu cuidei de cada objetozinho que está aqui, eu comprei, eu pesquisei, eu trouxe, eu vejo muito mais coisa aqui do que vocês vão ver. Vocês vão ver outras coisas, talvez veja um brilho que eu não vejo, mas eu vejo todos os elementos constitutivos, por exemplo, que a gente considera, né, itens que constituem o tempo. Por exemplo, toda a pressão que eu tive que colocar no marceneiro para ele entregar essas janelas, que demorou, viu? Foi complicado. Não era mole o marceneiro, não. Então, é isso, assim, a gente vê como o tempo todo a gente está vendo coisas diferentes entre nós. Só que a gente concorda a uma certa medida, porque nós temos karmas parecidos. Por exemplo, nós somos brasileiros, falamos português, entendemos esses sons. Aí nós somos budistas, a gente entra aqui, vê lá as tancas, os objetos e reconhece e acha bonito e se interessa, né? Outra pessoa pode achar, entrar e achar super feio.
Mas a gente não, a gente tem um brilho naquilo, né? Então a gente vê como a realidade o tempo todo é aquilo que eu vejo, é um sonho, né? E Prajna Paramita aponta para isso o tempo todo, né? Como a vida não é tão real quanto parece. Então, o exemplo da água e do gelo vocês podem guardar assim, né? O gelo não é diferente da água, mas não é igual. Então ele está além da diferença ou da igualdade, né? Próxima pergunta. Quanto às expressões realidade relativa e realidade última, realidade relativa parece se referir à aparência e realidade última à vacuidade. Mas às vezes, realidade relativa é explicada como a forma pela qual seres comuns percebem as coisas, e realidade última como a forma pela qual bodhisattvas e budas percebem as coisas. Portanto, parece haver duas maneiras de entender essas expressões. Então isso é interessante, né? Porque a gente poderia, então verdade relativa é só a aparência e a verdade absoluta é só a vacuidade da aparência. Mas também se fala assim que os Budas e Bodhisattvas veem a verdade última o tempo todo, né? Mesmo no meio do relativo. Então ele vai explicar isso. A primeira explicação, essa de separar relativa e absoluta, é da perspectiva dos objetos. Enquanto a segunda, né, é da perspectiva dos sujeitos que percebem esses objetos. O oitavo Karmapa disse que, quando falamos da realidade última, ela não existe em nenhum outro lugar a não ser nas mentes daqueles que a percebem. A realidade última não é um objeto que existe em algum lugar lá fora e no qual nós esbarramos. Não há realidade última ou realidade relativa independente do observador. Na verdade, se experimentamos a realidade última ou a relativa, é uma questão de termos ou não transformado toda a nossa perspectiva mental. Essa transformação completa de como nos vemos e como vemos o mundo é então chamada de realidade última, porque uma mudança do sujeito percebedor acarreta uma mudança no objeto que ele percebe. Enquanto houver ignorância no fluxo mental, haverá delusão produzindo formas de objetos deludidos, como aqueles pontos pretos que alguém com catarata vê. Do ponto de vista de alguém que não tem catarata, a percepção dos pontos pretos é enganosa, porque esses pontos não aparecem para alguém que sem essa doença. Para recuperar uma percepção correta, nem podemos, nem temos que remover os pontos, mas temos de trabalhar nos olhos do percebedor. Da mesma forma, não precisamos remover as aparências, mas trabalhar em como as percebemos e nos fixamos a elas. Como Tilopa disse a Naropa, não são as aparências que o aprisionam, mas a sua fixação a essas aparências. Por isso, abandone a sua fixação, Naropa. Além disso, quando falamos sobre ver as terras puras e coisas assim, isso não é uma melhoria das aparências. Tampouco significa sair de um conjunto de aparências e ingressar num cenário superior diferente. O que muda é a nossa percepção. Um exemplo para ilustrar que a diferença entre realidade relativa e realidade última está nos olhos de quem vê, por assim dizer, pode ser encontrado em livros como O Olho Mágico, que já existem há alguns anos, né? Faz tempo. Esses livros contêm imagens bidimensionais e, se olharmos da maneira correta, poderemos repentinamente ver uma imagem tridimensional em vez da imagem bidimensional. Obviamente, a imagem bidimensional não mudou fisicamente. Nós vemos algo que não estava lá antes, apenas porque a nossa forma de ver mudou. Com esse exemplo, podemos ver o quanto a nossa perspectiva pode mudar radicalmente, mesmo num nível simples e convencional. Então, se extrapolarmos isso ainda mais, podemos ter uma ideia do que é possível em termos de perceber a nós mesmos e ao mundo de uma forma completamente diferente em termos da realidade última. Ver as imagens bidimensionais é como ver as meras aparências sem qualquer vacuidade, enquanto ver as tridimensionais ilustra a visão da união de aparência e vacuidade. Também é interessante considerar a maneira pela qual precisamos olhar para aquelas imagens bidimensionais para ver as tridimensionais. Quanto mais focamos na imagem bidimensional existente e tentamos ver algo a mais, menos aquilo funciona. Em vez disso,
quando relaxamos os nossos olhos e basicamente olhamos através do primeiro plano sem focar nele de forma alguma, o fundo tridimensional de repente aparece. De forma similar, os Sutras Prajnaparamita sempre falam sobre não focar e não observar fenômenos, e que essa é a forma mais elevada de ver, ou seja, ver a realidade última. Por isso, talvez esses livros, como Olho Mágico, sejam a versão moderna dos Sutras Prajnaparamita para leigos. Vocês lembram disso? Aqueles livrinhos que você ficava olhando, né? Tinha umas manchas assim, você tentava, quando você posicionava o foco do olho de uma certa forma, você via uma imagem, né, por trás. Desenhos repetidos, assim, mas você vê de forma bidimensional, até você mudar o olhar e aquilo É, emerge, assim. perfeito. O exemplo clássico que o Lama Santen gosta de usar sempre é o famoso cubo. O cubo que são riscos bidimensionais, mas você vê claramente, né, o cubo ali. Então é isso. O tempo todo, o mundo percebido é percebido pelo olho do observador. Então, por isso que tem duas abordagens clássicas assim de aprofundar a vacuidade, a prajnaparamita. A mais assim, vamos dizer assim, escolástica, vamos dizer filosófica, é a de você analisar os objetos à exaustão. Então você aplica, né, os raciocínios sobre o mundo, sobre os objetos. Na linhagem Enigma, especialmente, tem um foco maior no observador. Em vez de você desgastar tantos objetos através da análise, você procura voltar mais o olhar para o observador que vê os objetos. Então, o Mahamudra e o Dzogchen, especialmente, né, essas duas, vamos dizer assim, esses métodos que existem por dentro das linhagens do budismo, eles trabalham muito mais com essa noção, especialmente de como que o observador vê coisas. Ou seja, se eu localizar a essência da mente do observador, isso resolve o problema dos objetos ao mesmo tempo. Porque o observador e os objetos são inseparáveis. Não tem como separar os objetos dos observadores. Então, se eu praticar e realizar a natureza da mente do observador, a vacuidade da mente profunda, junto com isso, eu vou estar vendo a vacuidade de todos os objetos. Então, o método mais clássico e tradicional é como se ainda tem um sujeito olhando para alguma coisa. Porque eu tô o tempo todo desconstruindo os objetos, desconstruindo, 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 mas ainda dá a impressão que tem alguém desconstruindo algo. E aí, quando eu trabalho mais fortemente, como o Lama Santen coloca, com a noção de coemergência, sujeito e objeto não tem como separar. Então, o Padre Violama não vai perder muito tempo só desconstruindo objeto nas suas partículas, nos seus constituintes, mas ele nos chama o tempo todo para ver, olhem isso, o objeto e o sujeito nunca surgem separados, que é a grande sacada lá da física quântica também. E quando a mente muda o experimento, o resultado do experimento muda junto. O que é chocante. Como que a matéria se comporta de um modo diferente quando eu mudo o experimento que está olhando para a matéria? Não deveria mudar, né? Mas a gente vê lá naquele exemplo, né, do átomo, do elétron, né, de como o comportamento do elétron é como onda ou partícula, dependendo de como eu posiciono o experimento, né? E esse é o tema central também da Eliane Xavier, né? Tutora do SEB, professora de física quântica, mestra em física quântica, mora aqui no Abirate também, a Eliane, e no mês de março ela vai dar um curso aqui também, né? Acho que é 20 e poucos de março, né? Mais para o final. Então a Eliane vai, não sei se vai ser exatamente assim nessa temática, mas ela sempre pega, né, esse eixo. É interessante. Quem gosta de paralelos de ciência e budismo, esse é o melhor caminho para entrar, através de algumas das sacadas da física quântica, né? Então esse é um ponto que a gente vai avançando, né? Oi, Cláudia, pode falar, querida. Marcelo, eu lembrei, eu não vou saber da historinha, mas eu lembrei de uma historinha que sempre é contada de um fazendeiro, um sitiante, que o filho sofre um acidente no cavalo, fica paralítico, aí todo mundo, a vizinhança toda, mas que pena, que chato, que desgraça. Aí ele fala, talvez. Aí tem uma guerra, todo mundo é convocado, menos o filho. E daí ele responde novamente, ele fica sempre no esse talvez. Isso também é visão de Prajna.
Ele sempre coloca assim que aquilo não é nem bom nem ruim de modo absoluto. Depende, né? Mais ou menos, talvez. O Lama Santen agora ele não tem enfatizado tanto, mas uma época ele gostava muito do ou não. Ele usava muito isso, assim. Então, isso é assim, assim, assim. Ou não. O tempo todo tem outras possibilidades. A realidade não é fixa, ela é construída coemergentemente. Pode ver, todos os problemas, mesmo práticos, que surgem, admitem muitas soluções. Você tem uma única solução para um problema, sempre tem possibilidades. Então, você vê, né? As empresas têm lá seus engenheiros projetando coisas, estudando, pensando em formas diferentes e melhores, né, de resolver as coisas, e vão surgindo muitas ideias. Isso é fantástico, né? Ou seja, a realidade ela é toda plástica, moldável. Porque a realidade vai sendo moldada com a mente. A nossa mente é a grande construtora, né, da realidade. Como se a gente fosse pintando a realidade, as cores é a própria mente que coloca, né, em tudo. Uma pessoa que está muito deprimida, por exemplo, ela vai ver tudo meio cinza mesmo, ou seja, nada brilha, nada é interessante, nada faz sentido, né? E aí você vê uma pessoa ao contrário, numa fase maníaca, né, com aquele excesso, né, de tudo, exagerado, energia demais, riso demais, falando demais, né? Então a gente vê extremos, né? E a gente está tentando encontrar essa liberdade diante das nossas certezas. A gente tem muita certeza, a gente se apega às nossas certezas, a gente sofre muito com essas certezas, porque na verdade a realidade é toda assim, mais ou menos. Nada é 100% uma coisa, né? Sempre tem mais ou menos um pouco disso, um pouco daquilo, e aquilo oscila ao longo do tempo, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Exatamente. Então, esse é um ponto super libertador. Mas aí a gente diz, ok, eu entendo isso na teoria, é lindo, maravilhoso, só que quando brotam as emoções perturbadoras, eu esqueço totalmente disso, eu me fixo a uma visão específica e defendo aquilo com unhas e dentes. Então, isso é avidia, ignorância. Naquele momento, eu estou cego. Eu não estou vendo as múltiplas possibilidades. Eu estou apegado à minha visão, ao meu ponto de vista, à minha realidade, e eu fico chocado como é que os outros não conseguem ver aquilo que eu estou vendo. É bem assim, né? O tempo todo. Então, as conversas, na verdade, é um papo meio de louco, né? Porque o tempo todo um está falando uma coisa, o outro está entendendo de outro jeito, está respondendo do seu jeito, e esse um está entendendo distorcido o que o outro respondeu também. Então, as nossas comunicações são todas distorcidas, truncadas, né? Mas aí, assim, quanto mais as mentes se aproximam, elas vão conversando, trocando sobre um assunto, um vai entendendo melhor a coemergência do outro, melhor vai se tornando a comunicação. Então, assim, por isso que o Lama insiste tanto que o melhor método para a gente viver em família ou em grupo, seja como for, é aprender a ouvir bem o outro, né? Ou seja, realmente tentar entender onde é que está o outro para ele falar aquilo. Se eu sair criticando, julgando o outro, não tem como me comunicar bem, né? Então, essa é a cor azul, sabedoria do espelho. Ser um espelho perfeito, apenas refletir aquilo que o outro está dizendo, ao invés de já distorcer tudo enquanto o outro está falando. Então, isso é essencial, assim, né? A gente aprender a fazer isso. Muito bem. Essa é uma pergunta importante, né? Ou seja, de novo, então é possível falar, né, da vacuidade de aparências ou falar de quais sujeitos que estão vendo o quê. Então, quanto mais a gente praticar a Prajnaparamita, mais livre vai ser a nossa mente e a gente vai enxergar mais possibilidades assim diante da realidade. E não vai fixar as coisas e as pessoas. Isso é especialmente importante, né? Não congelar as pessoas, não fixar alguma coisa, um julgamento definitivo, né? Não aprisionar as pessoas numa região, né? Isso é bem importante. Outra pergunta. A experiência da realidade última, mesmo que seja passageira, ocorre de forma espontânea ou instantânea, portanto, a compaixão surge igualmente de forma natural junto com essa experiência? Em outras palavras, a experiência da grande compaixão ou do cuidado por todos os seres surge da realização da vacuidade? A resposta, né? A realização da vacuidade sem compaixão é impossível. Porém, não é que, ao realizar a vacuidade, de repente saltamos de nenhuma compaixão para uma compaixão ilimitada por todos os seres sencientes.
uma vez que essa realização definitivamente depende de ter previamente cultivado a compaixão. Apenas meditar sobre e realizar o absoluto, a vacuidade, infelizmente não é suficiente. O caminho para o estado búdico envolve muitas outras práticas no nível da realidade relativa para cultivar e ampliar a compaixão e colocá-la em ação. A compaixão é com frequência comparada com a qualidade umedecedora da água, por umedecer o nosso fluxo mental, tornando-o assim maleável, flexível e fértil. Se nos falta compaixão, nossa mente é como um pedaço de couro seco muito velho. É muito rígida e quase sem vida. Não importa quanto insight sobre a vacuidade possamos ter. Se tivermos uma ênfase exagerada na prágina que realiza a vacuidade, nossa mente pode se tornar como aquele couro duro ou como uma espada afiada que corta muito bem, mas não tem coração. É por isso que falamos de vacuidade com um coração de compaixão. Uma vez que a vacuidade é totalmente realizada, também há compaixão completa, precisamente porque não há mais nenhum senso de essência pessoal. Isso significa que toda a energia da nossa mente, que costumava ser sugada para dentro daquele buraco negro da fixação ao ego, é liberada. Então, o que ela faz? Ela apenas se projeta na direção dos outros. Toda a energia da nossa mente, que é liberada, irradia-se para fora, alcançando os outros, porque isso é o que a mente naturalmente faz se não está confinada pela fixação a uma essência pessoal e a existência real dos fenômenos. Podemos dizer que a nossa fixação a uma essência pessoal é como água fervente numa panela a vapor bem vedada. A água nessa panela não pode ir a nenhum lugar, apenas se transforma num vapor muito quente girando rapidamente. A situação toda lá dentro é claustrofóbica e dolorosa. Mas quando abrimos a panela, o vapor se espalha em todas as direções, esfria e umedece tudo. Não há mais pressão, prisão ou dor. Em vez disso, ele circula de forma natural e mais lúdica, desfrutando da sua liberdade. Dessa forma, poderíamos dizer que a nossa mente se comporta como água. Podemos aquecê-la e colocá-la sob grande pressão, mas quando retiramos a sua prisão da fixação ao ego e o calor das nossas aflições mentais, tal como a água, ela arrefece e naturalmente se espalha por todos os lados. É assim que a vacuidade e a compaixão caminham juntas. Realizar a vacuidade significa realizar que não há prisão e que a nossa mente pode se mover de maneira livre. Se a deixarmos mover-se assim, o que ela faz é aproximar-se compassivamente dos outros, vendo que não há fronteiras entre nós e os outros. É como se aproximar das outras panelas de pressão e ajudá-las a abrir suas tampas. Porque quem realiza a vacuidade não tem mais uma sensação de separação real entre eu e o outro. A minha felicidade é mais importante que a do outro. Essas diferenciações não são mais absolutas. Alguém que realiza a vacuidade, claro que sabe que o outro e eu não somos iguais, mas também sabe que não somos diferentes. Então tem essa inseparatividade entre o eu e os outros, e, portanto, a compaixão é uma consequência natural da sabedoria. Sabedoria e compaixão sempre vão andar juntas. Se a pessoa tentar trilhar um caminho, por exemplo, só compaixão, desculpa, só sabedoria, né, no sentido de só contemplar a vacuidade, só meditar, se isolar, e está sempre estudando e penetrando aqueles ensinamentos sobre vacuidade mais e mais e mais, e se afastar dos seres, não cultivar em paralelo esse interesse, essa compaixão, o avanço dela vai ser muito mais lento na sabedoria também, porque a compaixão ela é inseparável da vacuidade, elas deveriam brotar juntas e ou serem praticadas juntas. Esse é o melhor caminho, é o caminho Mahayana, em que você tem as duas asas de um pássaro, né? Compaixão e sabedoria inseparáveis. Então, isso para nós é bem importante, porque no nosso dia a dia não adianta também praticar só compaixão. Só o interesse pelos outros sem sabedoria não vai funcionar muito bem. Eu vou seguir preso no samsara. Agora, se eu tentar praticar só sabedoria sem acumular interesse e compaixão pelos outros, também não vai funcionar bem a sabedoria. Então, sabedoria e compaixão inseparáveis, né? Isso é o budismo Mahayana.
que é a base para o Vajrayana também. São os dois se baseiam, né, nessa inseparatividade dessas essas duas asas, né, do Dharma. A Luana coloca assim: eu posso dizer que realidade última ou relativa são significados que damos, o que vemos visível ou não visível? Ou seja, sai os significados que damos, o que brota por luminosidade? Verdade relativa e absoluta, sempre elas são inseparáveis, sim, dos significados que nós damos, Luana. Porque uma coisa é vazia, mas aí eu vejo de um certo jeito e coloco qualidade sobre aquela coisa, isso é luminosidade. Então a mente luminosa está o tempo todo construindo essas aparências, né? Então, o tempo todo, vacuidade e luminosidade inseparáveis. Ou seja, nossa mente está o tempo todo, né, atribuindo sentido e vendo coisas de forma luminosa, mas sempre as coisas já são vazias e se mantêm vazias, mesmo enquanto eu projeto luminosidade sobre elas. Então, o tempo todo, essa é também. Aqui, veja, na linguagem dos sutras, a gente sempre fala em verdade relativa e verdade absoluta, em originação dependente e vacuidade. Na linguagem dos tantras, aí surge a noção de luminosidade da mente, que é uma expressão mais utilizada no caminho tântrico. Então, luminosidade e vacuidade inseparáveis o tempo todo. Então, a gente deveria também sempre lembrar disso. Sempre que eu estiver vendo uma coisa assim, muito real, muito sólida, lembrar isso é a luminosidade da minha mente. Eu tenho liberdade, eu posso, pela vacuidade, eu posso passear para outras possibilidades de luminosidade. Então, todo o trabalho do budismo é isso, basicamente, ou seja, é reconquistar a liberdade natural da mente. Mas quando a gente fala em luminosidade da mente, quando a gente fala, por exemplo, em originação dependente, que é esse movimento constante, assim, né, de criação de imagens e sentidos, e de uma imagem anterior servir de base para a construção de imagens seguintes e tal. Isso também é um processo de luminosidade da mente, que também pode ser. É a Sim. falar sobre a originação dependente, a linguagem dos sutras, para falar da mesma coisa que nos tantras se chama luminosidade. É isso mesmo. A originação dependente é isso. Uma coisa vai juntando com outra, e blum, surgem coisas. É interessante, né? Incessante. Ele não é. Porque às vezes a gente pode se enganar, pensar que a originação dependente é a união de partículas reais, né? Eu junto um monte de coisinhas que existem e vou fazendo coisas. Não é. Né? Porque mesmo a originação dependente, quando eu procuro a partícula fundamental que dá origem à originação dependente, não tem, não existe. Então, falar sobre a originação dependente, como o Buda fala, é apenas descrever esse processo de criação da realidade, que nos tantras se usa mais a expressão de luminosidade, mas ambas são compatíveis. Isso aí. Então, essas linguagens todas vão fazendo sentido e não são diferentes, né? Então, dependendo do que eu quero explicar e do que é interessante explicar no momento, a gente usa mais uma linguagem. E daqui a pouco você quer falar mais de um outro aspecto do caminho, você fala com outra linguagem. Por isso que o Buda deu os vários giros da roda do Dharma. Ele vai usar múltiplas linguagens, dependendo de qual ensinamento ele quer transmitir. Não tem uma linguagem única, né? Isso é interessante. O budismo não é um sistema fechado de ensinamento. Não é assim uma coisa que você vai estudar o budismo e, enfim, chegou, agora está tudo resolvido. Não, os professores modernos eles estão gerando outras linguagens também para seguir ensinando o budismo, sem ferir, né, os princípios fundamentais que o Buda apontou. Mas o budismo não é um sistema fechado, é um sistema aberto, né? Está sempre crescendo, né? Exemplos, práticas, formas de ajudar os seres, né? Como o Lama Santin sempre diz, né? O samsara é muito criativo, ele é infinito. O samsara só cresce. Portanto, o Dharma também tem que crescer junto para lidar com as novidades do samsara, né? Então tem esse processo infinito, assim. Aí o Alexandre lembra, o Hinayana, como li em um livro, pode ser visto como uma parte do caminho, mas a culminância depende da integração com a compaixão presente no Mahayana. É por aí? Sim, Alexandre. Do ponto de vista do Mahayana, o Mahayana faz essa crítica ao Hinayana, de que o Hinayana vai até um ponto do caminho, um ponto avançado. Ninguém está menosprezando ou inferiorizando. O Hinayana é um caminho muito extenso,
Mas o Mahayana, ele completa aquilo que falta no Hinayana para alcançar o estado definitivo de um Buda, que é a compaixão. São os meios hábeis. Não basta ter, assim, realizar a vacuidade do eu, ou seja, me libertar das emoções perturbadoras que brotam em mim, mas se eu não incluir nisso todos os seres, sem exceção, eu ainda estou no mundo dual, ainda tem algum nível de dualidade. Por isso que o Mahayana ele vai além. Ele vai ver a inseparatividade de tudo e a vacuidade de todos os fenômenos que o Hinayana não chega lá também. Tem isso mesmo. Assim, o budismo tibetano, como ele é Vajrayana, ele vai colocar essa sequência assim, né, histórica: Hinayana, Mahayana, Vajrayana. Sendo que o Vajrayana seria o pináculo, assim, né, na visão tibetana, do desenvolvimento do budismo, vamos dizer assim, para os humanos. Então tem essa descrição, né? Até coincidentemente, no Caminho Simples, a gente está terminando, né, o livro, o estudo de amanhã, de terça, e a gente está bem nesse trecho, né, em que o Dalai Lama está apresentando um pouco os três veículos: o caminho do ouvinte, o caminho da compaixão e o caminho tântrico Vajrayana. Tá? Bem isso. Muito bem. Para perceber a realidade última diretamente, há algo a ser transformado além da nossa mente conceitual? A nossa mente conceitual é o nível mais superficial de todas as camadas da nossa mente que precisam ser transformadas. No budismo, falamos sobre 6 ou 8 tipos de consciências. As consciências mais superficiais são as 5 consciências dos sentidos e a consciência conceitual, enquanto as mais sutis consistem na mente aflita e na alaya, consciência alaya. Então, lembrando, o Lama Santin também tem ensinado muitas vezes, né, o sistema das 8 consciências. Então, as 5 consciências sensoriais: visual, auditiva, olfativa, gustativa e tátil, as 5 consciências básicas, né? Então, por exemplo, elas operam em paralelo. Por exemplo, enquanto eu estou vendo alguém, eu posso sentir cheiro ao mesmo tempo e posso ouvir sons ao mesmo tempo. Então, cada uma dessas consciências recebe os seus objetos específicos e vai trabalhar com esses objetos. Aí tem a 6ª consciência, a consciência mental, conceitual, que é a que organiza esses dados que vêm pelos sentidos. E pensa, e raciocina, e se comunica, inventa linguagem, né, inventa coisas. Mas isso ainda é o nível comum do samsara, as 6 consciências. Aí também, em alguns sistemas, se descreve a 7ª e 8ª consciências como camadas mais escondidas, mais ocultas. A 7ª consciência, lembrando, chamada de consciência aflita, porque ela dá a sensação de existência de um eu, de uma identidade operando por baixo através das 6 consciências mais grosseiras. Então seria essa sensação de uma existência real de um eu, a 7ª. E a 8ª é muito mais ampla, que é a grande alaya viginanda, a consciência substrato, né, consciência depósito, que seria a consciência assim onde estariam armazenadas todas as memórias das infinitas vidas e toda a nossa construção do cenário, por exemplo. Se eu vejo esse mundo com essas cores, com esses sons, com essas frequências e com esse tamanho e com a lei da gravidade, etc., tudo isso só é visto e experimentado assim porque eu estou acessando uma região de Alaya Viginana que me permite ver as coisas assim. Então, quando a gente fala, por exemplo, em coemergência, a coemergência não é só a nível de mente racional. Obviamente não. O meu inconsciente, que eu poderia chamar, que seria a Laya Viginana, que seria a base, é infinitamente maior do que o meu consciente. Então, por exemplo, assim, eu não tenho que raciocinar para ver chão, para ver o ar, o espaço entre mim e aquela cadeira. Tudo isso é composição do cenário, da construção da realidade, está baseada numa região de Alaya Viginana. Por exemplo, se a minha mente se deslocar e acessar outras regiões de Alaya Viginana, eu vou ver outros mundos, outras coisas. Então, para teoricamente, não tem de ser mentalmente. Para a gente realizar a faculdade, a gente tem que ter digestão também. Veja, a chamata é uma base útil para avançar na prática de vacuidade, mas não é que eu não possa avançar e ter realização de Prajnaparamita sem ter realizado totalmente Shamatha. Eu posso avançar nas duas em paralelo. Vamos dizer assim, um Buda é alguém que tem uma mente completamente estável, então ele realizou Shamatha. Então, no final da história, não tem como ser um Buda sem ter realizado Shamatha e sem ter realizado Prajna.
Mas a gente, enquanto método, a gente faz os dois em paralelo. Eu vou melhorando o shamatha, isso ajuda a minha prática de prajna. Mas a minha prática de prajna, que também me deixa menos fixado nas coisas, ajuda minha prática de shamatha. Por exemplo, se você praticar shamatha sozinha, separada, sem ouvir nada sobre prajna, vai ser muito mais duro e difícil o caminho de shamatha. Então, assim, shamatha é a base para eu conseguir pelo menos parar e olhar para a minha própria mente. Se eu não tenho um pouco de shamatha, agora eu tenho que realizar shamatha para começar a praticar prajna, aí não precisaria. Então, o Lama Santa, e mesmo o Lama Alan Wallace, né, que é tão, assim, foca tanto essa questão da realização de shamatha como tão importante, que nem todos os mestres tibetanos focam tanto assim nisso, mas mesmo ele vai dizer, não é que você não tenha que terminar uma primeiro para começar a outra. Você vai fazendo em paralelo. Agora, você só vai conseguir estabilizar a visão de vacuidade se tiver shamatha. Se eu não tenho estabilidade de mente perfeita, como é que eu vou estabilizar a visão da vacuidade? Aí eu vou ser tipo um vagalume. Uma hora eu vejo, uma hora eu não vejo. Uma hora eu vejo, uma hora eu não vejo. Por isso que shamatha é tão importante. Ela é uma base essencial para estabilizar. Agora eu vou avançando. Por isso que no nosso roteiro de prática, né, os 21 itens, coloca claramente, né? Shamatha impura, shamatha pura, depois prajnaparamita no item 5. A gente precisa acumular as duas simultaneamente, né? Eu preciso acumular o item 1, que é a motivação correta. Eu tenho que aprofundar minha motivação. Se eu não aprofundar os itens do roteiro de motivação, do primeiro item, eu vou seguir muito na minha história, muito autocentrado, falando de mim, eu. Quando eu aprofundo, né, especialmente o nascimento sobre o Lótus, né, que é metade, né, do roteiro da motivação, nascer sobre o Lótus, ou seja, eu estou gerando aspiração de ajudar os seres, eu estou enchendo meu coração com essa possibilidade. Se eu não fizer isso, né, eu vou ficar muito só na técnica, né, da shamatha e prajna, shamatha e prajna. Não, eu preciso de nascer sobre o lótus. Isso eu cultivo lá no item número 1. Aí eu pratico shamatha impura, né, para gerar foco, concentração, relaxamento. Eu pratico shamatha pura para não oscilar no meio das aparências. Eu faço metabhavana para ir consertando todas as relações em todas as direções. E aí eu pratico prajna, ou seja, contemplando tudo como vacuidade luminosa. Então esses 5 primeiros itens do roteiro são assim, nossa, o nosso trabalho por essa vida e as próximas. Que é bastante coisa para a gente avançar, né? E vai avançando em tudo em paralelo, assim. Porque o avancinho que eu tenho num item vai ajudar bastante os outros. E você vai alargando o espaço de alaia, digamos assim, que você acessa, né? À medida que você Exatamente. vai mantendo uma constância nesse treinamento, assim, né? É isso aí. Eu vou acessando outras regiões de É. possibilidades, especialmente quando eu gero compaixão e me interesso pelos outros seres, eu começo a ver os mundos dos outros seres que são diferentes do meu mundo, e isso é maravilhoso, tem um brilho, assim, que interessante ver a mente do outro. E não assim uma coisa de discriminar o outro porque ele é diferente de mim. Então, quanto mais avidia, mais discriminação. A mente mais fechada, mais estreita, ela quer afastar os seres diferentes, ela quer afastar tudo que não cabe na minha caixinha. Tem, Oi? tem, Eliminar, exatamente. Então, assim, é isso. Por exemplo, vamos pensar assim: o nosso desconhecimento do funcionamento completo da natureza, a gente começa a eliminar espécies animais ou insetos, porque a gente não sabe bem como lidar com eles, então é melhor matar. Né? A gente vê que eles nos atacam, eles também não entendem a gente, eles estão estreitos também, então eles nos atacam também. Então, a gente vai ampliar a nossa visão para incluir todos os seres sencientes, sem exceção. Humanos, animais, fantasmas famintos, seres dos infernos, semideuses e deuses. A gente vai ter, assim, uma mente que consegue acolher com compaixão todas as classes de seres, né? Então, isso é o que a gente tem que cultivar, tem que ser cultivado. Isso vai se abrindo progressivamente. Então, a oitava consciência é isso. Quando o Buda, por exemplo, é alguém que iluminou a oitava consciência completa dele. Ou seja, lá a Vijnana se transformou em Dharmata. Aí a gente ainda, na nossa prática, ainda tem regiõezinhas de lucidez e vastas regiões ainda de obscuridade, que a gente ainda não consegue iluminar. Por isso que a gente vai ter que, né, iluminar os sonhos, os 6 bardos, né, o bardo, todos os bardos dessa vida, o bardo da morte, o bardo do pós-morte, o bardo do renascimento.
Os bardos e os reinos têm que ser purificar. A gente usa essa palavra, né? Purificar. O que que é purificar os bardos e os reinos? É conseguir aplicar lucidez em cada uma dessas experiências, né? Dos reinos e dos bardos. Ou seja, sustentar a visão de Prajna Paramita. Isso é purificar, né? A gente vai começar também na terça-feira, a gente vai terminar amanhã o estudo do Caminho Simples, e aí vai começar o estudo do Transcendendo a Loucura, né, de Trungpa Rinpoche, né, Transcendendo a Loucura. É um livro que foi publicado no passado, né, pela Luz da Letra. Eu sugeri quem quiser estudar, né, para ir comprando o livro, é muito bom. E esse livro está dividido em dois blocos. Então, Trungpa Rinpoche comentando sobre os 6 barcos e sobre os 6 reinos. É Ah, bom o livro, assim. E essa linguagem dele é super psicológica, assim, né? Profunda, né? Bem interessante. O Trungpa era, assim, um mestre muito original, né? Na forma como ele explica, na forma como ele coloca as coisas e vai cortando e mudando, né? Ele não segue só o Dharma tradicional, ele inventa coisas novas, formas de explicar novas, né? Então ele é muito interessante, bem moderno, né? Então a gente vai começar a estudar às terças-feiras, fora amanhã, daí na próxima. É um bom texto. A gente vai abordar isso também, né? Muito bem. Então, ele está descrevendo as 8 consciências, né? Essa última é o nível mais fundamental da nossa mente dualista e representa a totalidade da nossa ignorância sobre como as coisas realmente são, que consiste nas tendências latentes para tudo que aparece como objetos e as consciências que os percebem. As outras 7 consciências e os seus objetos emergem da consciência alaya e a ela retornam, assim como as ondas surgem e se dissolvem novamente no oceano. A mente aflita, né, a sétima consciência, é a parte da nossa mente que confunde a consciência alaya com nossa essência pessoal e dessa forma se fixa a ela, maculando assim todas as percepções, pensamentos e emoções a partir da perspectiva do nosso ego. Além dessas 8 consciências primárias, há também muitos fatores mentais, tais como sensação, discriminação, raiva, desejo, ignorância, prajna e assim por diante. No caminho, trabalhamos com todas, e elas se transformam ou mudam seus respectivos estados. Muitos textos explicam em detalhes como as 8 consciências emergem, como sua verdadeira natureza, que são os 5 tipos de sabedorias búdicas que já discutimos. O Lama também dá muito esse estudo, né? As 8 consciências e as 5 sabedorias búdicas. Ou seja, as consciências, quando transmutadas, quando purificadas, se manifestam como as 5 sabedorias. Em resumo, a consciência alaya se torna a sabedoria do espelho, a mente aflita, a sabedoria da igualdade, a mente conceitual, a sabedoria discriminativa, e as consciências sensoriais, a sabedoria que tudo realiza. A sabedoria do Dharmadhatu é a expansão fundamental da mente, na qual tudo isso acontece. Embora a mente conceitual seja um nível mais superficial de consciência, é ela que mais utilizamos normalmente. Por isso, muitos ensinamentos budistas recomendam que trabalhemos com os nossos pensamentos de forma hábil, em vez de tentarmos nos livrar deles, o que de qualquer modo não funciona. É também por isso que se diz na tradição Mahamudra que os pensamentos são Dharmakaya, o que significa a mesma coisa que forma a vacuidade. Não significa literalmente que os nossos pensamentos, tal como aparecem, são Dharmakaya, porque então não haveria mais o que fazer, né, se eles já fossem Dharmakaya. Significa que a natureza dos nossos pensamentos é a Dharmakaya. No exemplo do gelo e da água, não podemos realmente dizer que gelo é água, mas a natureza do gelo é água. Isso significa que o gelo pode se transformar em água, não por meio de uma transformação miraculosa, mas porque a água já é sua natureza. Não temos de manipular o gelo para ele se transformar em água. Na sua essência, ele já é água. Da mesma forma, pensamentos ou qualquer coisa que apareça na nossa mente carregam em si a verdadeira natureza da mente. Então, é uma questão de deixar essa natureza emergir. Ou seja, os pensamentos já são a mente livre. Só que não vendo, não enxergando isso, os pensamentos parecem coisas reais e aflitivas. E a gente, né, se apega, se fixa aos pensamentos. Quando a gente reconhecer a verdadeira natureza dos pensamentos como vacuidade luminosa, o Lama sempre usa essa expressão, natureza vágira. Lembram lá no roteiro dos 8 pontos, no item 8, o Lama fala, né, sobre o sorriso,
Aí ele fala, natureza vágera, oferenda Samantabhadra. Ou seja, as coisas já são assim, os pensamentos já são vazios. Para que eu vou lutar contra os pensamentos? Não tem porquê. Eles já são vazios e liberados. Eu apenas deveria parar e ver que eles surgem e desaparecem, surgem da vacuidade e desaparecem da vacuidade da mente. Então não tem luta nenhuma para fazer contra a própria mente, contra os pensamentos. Então a prática dos yogis e yoginis deveria ser isso o tempo todo. Reconhecer que tudo que eu penso, tudo que eu lembro, tudo que eu falo, aquilo vem da vacuidade e volta para a vacuidade o tempo todo. Então é autoliberado. Tem essa expressão no Dzogchen, né, na Grande Perfeição. Tudo já é autoliberado, não tem que liberar nada, as coisas já são liberadas. A gente só tem que reconhecer que elas já são liberadas. Então, olhem como é diferente isso. Isso é sutil e isso vai encurtar o caminho para a iluminação por eons. Achar que eu tenho que liberar alguma coisa, tenho que liberar minha mente, tenho que liberar os seres sencientes. Isso é uma visão causal deludida. E eu reconhecer que as coisas já são liberadas, eu só tenho que perceber, enxergar isso e não esquecer mais. Então é reconhecer aqui e agora que as coisas já são naturalmente liberadas. Então isso é fantástico, isso é muito é uma visão suave, né? Uma visão assim que tira qualquer peso do caminho das nossas costas, né? Ou seja, relaxe, estabilize a mente em Shamatha e reconheça que todos os pensamentos que brotam lá em Shamatha são meramente pensamentos. Não tem nada de errado. Se eu pensar que eu estou matando a minha mãe, por exemplo, é só um pensamento. Não dê solidez. Não classifique os pensamentos como bons ou ruins, certos ou errados. Pensamento é só pensamento, né? Ele dá prova. Eles brotam, eles surgem, que nem as moscas no lixeirinho em casa, brotam do nada, né? Isso é impressionante, né? Os pensamentos também, eles brotam, é geração espontânea, assim, né? Eles brotam. Só que a gente dá muita importância para os pensamentos, para as emoções, para os processos internos, e aí fica sofrendo. Tá bem, tá mal, tá bem, tá mal, né? É uma situação assim, é vexatória, né? É uma vergonha. Que a gente olha assim, gente, olha, ontem eu estava mal por causa daquela besteira. E agora eu tô bem de novo. E amanhã eu vou estar mal de novo? A gente fica nessa montanha russa, né? Tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. É aí que assim, a gente vai percebendo, né? Que quando as pessoas chegam e contam um problema, a gente nem dá tanta importância a mais, tanta solidez, porque amanhã ela vem, ela nem lembra mais do que ela falou. Ué, mas se não tava com. Ah, não, isso aí já foi, né? Tava sofrendo pelo ex, não sei o quê. Não, já tô com outro. Isso aí já é passado, né? E a pessoa não tá mais sofrendo por aquilo, já tá reclamando de outra coisa. Então a gente vai aprender a liberar os pensamentos e conteúdos internos, né? Isso é muito importante, assim. Quando você se sentir assim presa, né, numa situação, respira, dá esse passinho atrás. Gente, isso é só uma posição mental, não é real. Eu não preciso sofrer. Então você pode estar assim, ó, morrendo de câncer, com dor extrema. Aí você lembra, mas eu não sou esse corpo. Esse corpo é só uma experiência de corpo. Você vai dar um passo atrás e vai morrer em paz no meio daquilo. A gente precisa treinar isso nas coisas fáceis para quando vierem coisas mais desafiadoras, a gente só relaxar, vai conseguir relaxar e atravessar, né? Então isso é possível. Isso está à nossa disposição o tempo todo. Os yogis e yoginis vêm fazendo isso e eles apontam esse caminho e dizem, gente, qualquer um pode, tá acessível, é fácil até. Só que tem que aprender esse mecanismo de liberar os pensamentos no seu surgimento, liberar as emoções no seu surgimento. Essa é a grande sacada. Você não deixa nem aquilo se instalar. Aquilo surge e você já reconhece e relaxa. Aquilo surge e você reconhece e relaxa. Essa é a verdadeira meditação Dzogchen. É sentar e não repousar em nada e tudo que brota você aprende a liberar instantaneamente. Esse é o caminho, né? É. O chafariz. Marketing enorme, né? Você está voltando marketing da gente. É, a mente, ela cria. É interessante, porque ela cria, ela engana ela mesma. Porque ela não tem ela não é dual. Então, assim, ela não está criando uma coisa separada dela. Ela vai criando e ela mesma cria algo e ela se coloca de observadora daquilo que ela criou. Cria a sensação de
de Separação. mal-estar ou de, enfim, né, de euforia. Exato, é tudo. Veja, e é tão óbvio que a criação da mente, porque a mesma coisa que uma hora me desperta alegria, daqui a pouco me desperta tristeza. É a foto do ex. Me despertou tanta alegria no passado, agora eu olho assim, não quero nem ver, né? Como é que pode? É a mesma foto, é o mesmo objeto, mas não é mais o mesmo objeto. Então a mente, o tempo todo, ela constrói a realidade. O Lama repete essa tecla, né? Tec, 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 é a mesma coisa o tempo todo, esse ensinamento. Porque a gente vai sabendo, vai lembrando disso, mas a gente esquece. A gente esquece porque não tem chama, tá? Não tem atenção plena o tempo todo. A gente se distrai. Aí a gente se distrai. O quê? As emoções perturbadoras entram e fazem um esparramo, né? Por isso que Shantideva vai falar claramente, né, no caminho do Bodhisattva, a mente distraída é uma presa fácil para as emoções perturbadoras. Então a gente tem que pegar a visão mesmo, nesse sentido mais moderno agora, né? Pega a visão, né? E não soltar nunca mais a visão. Só que para isso eu não posso me distrair. E aí o Sansara é todo colorido, né? A gente vai se distraindo, né? Então a gente vai ter que treinar a não se distrair. Por isso que a gente faz retiro, faz prática, né? Tem centro de Dharma para treinar a mente. Por que que a gente está aqui? Para treinar a mente. Não tem mais nenhum outro objetivo. Isso aqui é um laboratório. Isso aqui não é uma comunidade legal para a gente ficar velho e se ajudar. Isso vai acontecer também. Mas isso aqui é um laboratório para a gente treinar nossas mentes. Isso é fantástico, né? E é isso, vamos que vamos. Aprendendo a liberar os pensamentos no surgimento. Essa é a chave mestra. Libera tudo de uma única vez. Bem? Então, seguimos semana que vem. E amanhã, quem quiser, a gente vai ter também o finalzinho do Caminho Simples. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente. E que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Ken lo cho son ring lo che zam ling sa sun cha par Drojo chop son nan wadam medrau do sung elek shu. Então, boa noite para nós. Boa noite, E Marcelo. tchau, Obrigada. queridos. Boa noite, Tchauzinho. meninas. Boa noite, noite. pessoal. Boa noite. Tá chovendo bem agora aqui, Reverência. Cláudia. Tá chegando a chuva prometida. É mesmo? Tem uma, Cláudia, tem uma previsão de chover muito nos próximos 4 dias. Vamos ver se vai É. concretizar. Não, Oi? aqui ainda não caiu, não. No Aqui Rio tá não tá caindo. chovendo? em Choveu um Botafogo pouco, tá. sim. Choveu um pouco à tarde só. Um pouco. Algumas É. partes do Rio choveu. Fica, nem chegou Uma aqui. pancadinha. Sim. Uma É a previsão pancadinha que eu de vi assim do clima-tempo é uma assim, tem uma faixa, né, que pega o centro-oeste e vem aqui até uma parte de São Paulo, Rio e sul de Minas, pega essa zona da mata que a gente está aqui também, de 200 a 400 milímetros acumulados em 4 dias. É bastante água. Vamos ver. É isso, Zacas, né? Isso, o Nilo lembrou do nome aí. Acho que é Zacas que eles falam, né? Zona de convergência do Atlântico Sul, ou algo parecido. Zona de convergência do Atlântico Sul. Aí, uma resposta técnica, é isso aí. E essa faixa, assim, tá parando em cima da gente aí por uns dias, né? Vamos ver. Tá bom, gente? Bom, Tchau, Obrigado, então. Marcelo. tchau, Até tchau, mais. Marcelo. Tchau. Obrigada. Beijos.